Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz e eu estou apresentando a partir de agora o volume 3 do terceiro bimestre aqui da disciplina de Química, caderno São Paulo faz escola. Vamos começar? Bem, então aqui eu estou com a versão digital do caderno do aluno aqui do segundo semestre, mas eu vou apresentar somente o terceiro bimestre. A gente está vindo agora de ligações químicas, estamos aprendendo sobre a interação entre as moléculas, ou seja, as forças intermoleculares. E aí é para a gente começar debatendo aqui essa imagem que demonstra um pouquinho sobre as forças de interação e o que resultam dela, né, dos fenômenos. A gente falou um pouquinho sobre já o efeito das lagartixas andarem no teto, se o sabão é feito de gordura, como é que ele pode limpar superfícies engorduradas, os insetos andarem sobre a água, o que implica no ponto de ebulição e também de fusão as forças intermoleculares, a polaridade das ligações. Aqui tem alguns textos que podem ser lidos com esse QR Code, ou então o vídeo de polaridade que a gente falou, né, que resulta da eletronegatividade dos átomos que fazem parte da molécula e se as forças resultantes elas se anulam ou não, e aí resulta em uma polaridade, uma molécula polar ou não. Aqui no caderno para identificar, segundo o que você já tem no texto já e também nos demais vídeos, sobre essas moléculas, se são polares ou apolares. Lembrando que quando a molécula é polar tem maior interação com a água e quando é apolar tem pouca interação com a água e tem muita interação com o óleo, que é uma partícula, que é uma substância, né, apolar. Aqui ó, você pode consultar a tabela, mas também aqui está a eletronegatividade dos elementos e segundo eles você pode aqui prever qual molécula é mais polar ou não, segundo a diferença de eletronegatividade dos elementos que a constituem. Aqui o simulador polaridade da molécula, que já foi demonstrado em aula e vai estar no vídeo seguinte também. Aqui uma instrução de como você pode usar esse simulador. E aqui água e óleo se misturam, a gente já discutiu isso em aula presencial e também no formato da aula gravada. Aqui um pouquinho sobre a reciclagem do óleo de cozinha, uma maneira da gente ser um pouco ativista aí no sentido de reciclar o óleo, de separar, de não descartá-lo de forma inadequada no meio ambiente. Aqui um experimento sobre polaridade, a gente também vai realizar esse experimento em aula. Espero que vocês gostem. Aqui falando também dos surfactantes, também pode ser considerados detergentes. Aqui novamente retomando a força intramolecular, que são as ligações químicas, lembrando que existem três tipos, que é iônica, covalente e metálica, e as forças intermoleculares que agem fora da molécula, lembrando que elas implicam na temperatura de fusão, ebulição, o estado físico da matéria. E aqui olha só que legal, aqui é uma pesquisa para você preencher qual que é a força, se é intensa ou moderada, entre o íon e íon, aqui entre íon e dipolo. Dipolo, lembrando que é uma molécula que é polar, íon significa que a molécula é formada por uma ligação iônica. Ligação de hidrogênio, lembrando que é a molécula quando existe nela hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Dipolo, quando a molécula é polar, e dipolo permanente, quando a molécula for também polar. Dipolo induzido, lembrando quando a molécula for apolar. E aqui dipolo induzido e as forças de London, que faz parte de uma pesquisa. E aqui para pesquisar algumas espécies que interagem seguindo essa tipo de força. Retomando aqui, ó, tem exemplos de algumas moléculas. Olha só, carbono e hidrogênio aqui são ligações covalentes, apolares, mas aqui tem a presença do oxigênio que vai fazer com que exista aqui uma força um pouquinho mais forte, ligação de hidrogênio. Na amônia aqui também, ó, bromo, dois átomos iguais sendo ligados, então molécula apolar. Que o cianeto de hidrogênio, lembrando que a densidade elétrica aqui vai deslocar para o elemento mais eletronegativo, a gente sabe quem é aqui. E aqui, ó, para a gente ver se essas moléculas são polares ou apolares, retome o caderno, retome as anotações da sala de aula para descobrir. Aqui um exercício simples para dizer se essa molécula é polar ou não. Aqui desenhar a estrutura molecular e a interação que existe entre elas e por quê, né? E aqui também dá para prever qual molécula vai ter aqui uma força intermolecular mais intensa, ou seja, a molécula que vai ter maior ponto de fusão ou ebulição. Retomando aqui, tem um exercício bacana, ó,
E você vai ter que ver as 4 representações aqui e falar se a primeira molécula aqui que aparece à esquerda, e se é polar ou apolar, e a segunda molécula aqui, ou íon, né, se é polar ou apolar, e falar sobre a interação, se é um íon com um dipolo, se é um íon com um dipolo induzido. Lembrando que aqui está bem caracterizado, aqui ó, são íons, partícula positiva e negativa. Aqui uma molécula, aqui pode ser, por exemplo, a água, uma molécula polar, por exemplo, um dipolo permanente. E aqui já não dá para ver as cargas, então uma molécula apolar. Aqui um íon, que é uma molécula bastante polar. Aqui também, ó, no caso aqui são 2 moléculas polares. Aqui 2 moléculas polares também. E para descrever a interação. Aí a gente já falou que as forças intermoleculares resultam em alguns fenômenos. A tensão superficial é uma delas. E aqui está algumas questões para nortear esse conhecimento. E aí a propriedade física das substâncias que também resultam das forças intermoleculares. Lembrando que tensão superficial, ponto de fusão, ebulição, resultam também nos estados físicos da matéria, como a substância é no dia a dia, no cotidiano, né, a temperatura ambiente e também sua temperatura de fusão e ebulição. Lembrando que quanto maior a força intermolecular, maior é a sua temperatura de fusão e ebulição. Aqui está uma proposta de simulação desse aplicativo. A gente já usou alguns aplicativos iguais nas aulas para você estar explorando e seguir esse roteiro aqui de exploração do aplicativo PhET. Aqui é interessante também a gente verificar aqui que entre essas substâncias, entre o etano e o etanol, que são moléculas quase semelhantes, mas que a diferencia aqui pela presença do oxigênio, olha como muda aqui o ponto de ebulição comparando os dois, e a massa molecular quase que não muda. Então, o que será que muda a presença de OH e a não presença do OH? O que muda entre as forças intermoleculares? Lembrando, quando uma substância é um hidrocarboneto, só tem hidrogênio e carbono, a molécula é apolar, ou seja, não tem distribuição, não tem uma distribuição aleatória de cargas. Então as moléculas, as cargas estão bem distribuídas, então não resulta em um polo permanente, e sim um dipolo induzido, ou ainda apolar. Já quando tem o oxigênio, a presença de oxigênio, que é um elemento muito eletronegativo, há uma carga maior, né, uma locomoção de elétrons maior para o lado do oxigênio. Isso resulta numa ligação, uma molécula polar, aqui no caso a presença de oxigênio com hidrogênio, ou a força intermolecular do tipo ligação de hidrogênio. E entre o propano aqui e o hexano deu para ver que são hidrocarbonetos, então o ponto de ebulição deveria ser igual, mas que o que modifica aqui e amplia o ponto de ebulição do hexano é o aumento da sua massa molar, ou seja, moléculas maiores tendem a ter ponto de ebulição maior também, por conta da dificuldade de se separar do restante das moléculas. Aqui, para a gente comparar entre o propanol e o hexanol, lembre que a temperatura de ebulição deles aqui, eles alteram, e isso está relacionado com o aumento da massa molar. E aí algumas questões também que norteiam, e até a gente chegar no fenômeno chamado pressão de vapor. Lembrando que pressão de vapor é a pressão que o líquido, quando vai sofrer um aquecimento, age contrário à temperatura, ou melhor, age contrário à pressão atmosférica. E quando a pressão atmosférica se iguala à pressão de vapor, a gente tem o que a gente chama de ebulição do líquido. Então dá para ver aqui que o etanol a 78 graus, ele iguala a pressão atmosférica normal, que é 760 milímetros de mercúrio. Então aqui a gente tem a ebulição do etanol, e aqui a 100 graus a água iguala a sua pressão de vapor à pressão normal atmosférica. Então a gente tem nesses dois pontos a ebulição desses líquidos. Lembrando que quando iguala a pressão atmosférica à pressão de vapor, a gente tem o fenômeno de ebulição. Um exercício falando sobre o refrigerante, é interessante lembrar da solubilidade que a gente aprendeu no começo do ano, que quando, por exemplo, em líquidos, diferentemente do que acontece em gases ou sólidos, né? Quando você aumenta a temperatura de um líquido,
o soluto se dissolve mais facilmente, na maioria dos casos, como no sal de cozinha, no açúcar. Quanto mais aumenta a temperatura da água, mais maior a massa do soluto capaz de se dissolver. Porém, quando se trata de gases, quanto mais aumenta a temperatura dos líquidos, os dificulta a solubilização dos gases. Então, por exemplo, um refrigerante quente, a quantidade de gás dissolvido é bem menor. Então, quando a gente abre o refrigerante, tem aquele escape de gás. E aí aqui é para indicar, por exemplo, o tipo de interação intermolecular que ocorre entre os átomos aqui do CO2 e entre a água. Aí a gente chega, por exemplo, aqui numa tabela, que aqui finaliza quase o conteúdo, que é para prever as propriedades da substância em relação à sua força intermolecular. Então aqui por pesquisa a gente consegue saber se a substância é sólida, líquida ou gasosa, a temperatura ambiente, a temperatura de fusão e também a ebulição, que é pesquisável, a força intermolecular dependendo do tipo da molécula e se é solúvel ou não em água. E aqui, por exemplo, se a condutibilidade elétrica é grande ou não, se sim, pouco ou não conduz. Se a substância for iônica, lembrando, conduz muita eletricidade. Se a substância for covalente, não conduz eletricidade. E se a substância for iônica e for sólida, não conduz, mas em estado aquoso, ela conduz sim. Por isso aqui, em solução aquosa ou no estado sólido. Aqui tem umas questões e discussões que finalizam o caderno. Aqui a gente tem a sistematização que indica aqui qual que é as forças que devem ser vencidas, por exemplo, para sublimar o gelo seco, ou seja, para fazer com que ele se transforme em gás. E qual que é a força que mantém os átomos de carbono e oxigênio ligados em um composto, por exemplo, dióxido de carbono. Então a gente tem que saber aqui que quando a gente aquece uma substância, por exemplo, a água, a gente pode fazer ela derreter se ela estiver no estado sólido e pode fazer ela evaporar caso ela estiver no estado líquido. E a gente está vencendo as forças que atuam fora da molécula, intermolecular. Mas no caso, por exemplo, se eu estiver aquecendo o açúcar, quando o açúcar derrete, eu venço a força intermolecular, que separa as moléculas. Mas se eu continuar aquecendo, eu consigo vencer as forças intramoleculares, no caso a ligação química. Então a substância se decompõe e deixa de ser o açúcar, passa a ser os compostos isolados, exemplo carvão, carbono e vapor de água. Então pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí, é bem superficial, só para apresentar o caderno. Espero ver vocês na sala de aula com toda a segurança necessária, todos os quesitos de higiene e distanciamento social. E caso você não compareça nas aulas presenciais, que você consiga acompanhar as próximas aulas aqui de maneira online. Tá? Um forte abraço e até mais.